Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de hoje está em Lucas capítulo 6, 12 a 19. Eu gostaria de chamar a atenção de você quando você for fazer alguma coisa, quando você vai tomar alguma decisão. E essa decisão está no Evangelho de hoje, o que fazer, né? Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolo. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você entendeu? Vou tomar uma decisão. Coloque o joelho no chão. Faça um deserto. O nosso deserto hoje é ir ao Santíssimo, pedir a sabedoria a Jesus. A montanha, meu irmão, minha irmã, do Antigo Testamento era um encontro com Deus. Moisés recebeu os mandamentos no Monte Sinai em sua experiência com Deus. Subir a montanha para rezar fazia memória ao passado daquele seu povo, com relacionamento com, como se chamava, né, como era conhecido, Javé, né? Javé. Jesus podia orar em qualquer lugar, assim como nós também, na sua casa, lá no Santíssimo, né? Na sua casa, no Santíssimo. Tanto é que a sua oração mais longa, ele fez bem perto dos apóstolos, que é o Pai Nosso, dizendo: eu vos louvo, ó Pai, por ter escondido essas coisas dos grandes e as ter revelado aos pequenos. Eu te peço por eles, para que não se percam, para que sejam como eu e tu somos um. Então é uma oração, né, de Jesus, assim como a oração do Pai Nosso que ele ensinou aos seus discípulos. Porém, na maioria das vezes, Jesus se retirava a um lugar deserto para falar com Deus. Volto a falar, nas suas decisões que você toma, que você vai tomar, você reza, você ouve a Deus, qual é a sua intenção? Jesus fez uma longa oração, ele permaneceu a noite inteira em contato com Deus. É claro que, como Deus, Jesus podia resistir ao sono, porém como homem, né? Ele sentia o cansaço do seu dia a dia, pois andava por muitos lugares a pé, anunciando a palavra e fazendo bem. Mas aquela oração era muito importante, meu irmão, minha irmã.
pois se tratava das escolhas dos primeiros apóstolos, dos primeiros bispos, né? Aqueles que iriam dar continuidade à missão de Jesus. Olha só o início da igreja, como começou. Ele foi lá, passou a noite todinha para escolher os seus apóstolos. Era, portanto, a escolha muito séria. E pensar que no meio daqueles escolhidos, né, estaria o traidor. O que será que Jesus falou ao Pai daquela longa oração? O que ele falou? O que ele rezou? Mais uma reunião do que uma oração a noite toda. Provavelmente, meu irmão, minha irmã, Deus Pai lhe recomendava não somente sobre a escolha dos seus amigos para a santa missão, como também lhe deu instruções sobre muitas coisas, tendo em vista as novidades surgidas, principalmente com relação ao comportamento adverso dos fariseus e dos doutores da lei. Nós podemos rezar a todo instante, meu irmão, minha irmã, dentro do ônibus, dentro do carro. Tem um amigo meu, doutor... Ai, Jesus, como é o nome dele? Doutor, sobrenome até Andrade também, lá de São Gabriel da Palha. Ele dizia assim, eu disse, até São Domingos dá 1/3. Até Colatina dá 3/3. Né? Então, meus irmãos, nós podemos rezar todo dia, todo momento. Porém, devemos reservar momentos em nosso dia para uma oração mais concentrada, né? Mais séria, no quarto com as luzes apagadas, depois de ler o livrinho de oração, depois de ler a leitura do dia, fechando os olhos, falando o que precisamos dizer ao Pai por Jesus, com toda a nossa alma, com toda a nossa fé. O que pedires ao Pai, ao que pedires ao meu Pai, ele diz, né? Em meu nome, ele vos dará. Um dos motivos que nos impulsionaram Jesus a fazer aquela longa oração na montanha, com certeza foi o exemplo, né? Ele quis nos dar o exemplo, rezou muitas vezes para mostrar aos seus amigos e a nós a necessidade da oração, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos dar exemplo aos nossos filhos, né? Vamos ensiná-los a rezar, vamos rezar na presença deles e eles irão imitar. A avó leva o seu netinho na igreja, ajoelha, né? Leva a Pietra na missa, a Tatiane na missa, né? São as minhas sobrinhas netas, que assim fala, né, seu Zé? E lá eu faço toda a reflexão na hora do Pai Nosso, na hora da consagração me ajoelho e ela acompanha. Os filhos também acompanham, né? Para que ele imite o seu gesto. Mas fica atenta para que ele não se desgarre, a vovozinha lá desgarra o vovozinho também da sua companhia e saia correndo e se perca. Já que os seus pais, às vezes os pais, né, de muitas pessoas estão preocupados em mexer com o celular, né, do que rezar. Faça isso. Dê a ele, dê aos seus netos, né? Dê aos seus filhos bom exemplo de fé, de amor a Deus. Hoje em dia, meus irmãos, minhas irmãs, é muito preocupante a atitude de muitas pessoas, né? Não só os jovens. De vez em vez eles recolhem a oração, né? Enquanto estão na igreja. E às vezes fica lá mexendo no celular. Quantas pessoas
que durante a missa estão mexendo no celular. Esse nosso brinquedo, esse novo ídolo, né, que encantou todo mundo com as coisas que muitas vezes não passam de verdadeiras besteiras, desculpa usar essa palavra, né, sem nenhuma importância para a nossa existência, está tomando o lugar de Deus nas nossas vidas. E tudo aquilo que toma o lugar de Deus, você sabe o que é. É considerado ídolo. Hoje o celular é o ídolo de muitas pessoas, né? Rezemos e proporcionaremos, colaboradores, né? Para que os outros também sintam vontade de rezar. Façamos, meus irmãos, minhas irmãs, como Jesus fez, né? Como Ele fez para tomar a decisão de escolher os primeiros bispos, ele foi rezar a noite toda. Vemos hoje quantas pessoas acordam de madrugada, né? Quantas pessoas acordando para assistir, para rezar junto com o Frei Gilson, né? Então, meus irmãos, vamos rezar na frente das pessoas, especialmente diante dos nossos jovens. Para quê? Os pequeninos imitam o nosso comportamento, vamos nos comportar de maneira correta, não só diante deles, mas também o tempo todo. O nosso bom exemplo, o nosso testemunho é também uma forma de evangelizar, pois o nosso bom exemplo fala mais alto do que as palavras ditas da boca para fora. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, né? Vamos rezar, gente. Quem não reza não se salva. Quem não reza não se salva, diz os santos. Visite a capela do Santíssimo, reza pelos seus filhos, impõe as mãos sobre eles. Amém? Que Deus, nosso Senhor, nos ajude a rezar. Como tem aquela música, né? O telefone de Deus é a oração. O telefone de Deus é a oração. Diz que uma vez, diz que duas ou três. Se Ele não atender, diz que outra vez. Se ajoelhe diante desse Deus, que tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Tudo pode ser mudado, até aquilo que você está pensando aí, talvez você está vivendo uma situação pessoal, pode ser mudado pela força da oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe as nossas vidas, as nossas famílias, né? Nessa terça-feira. Shalom.